Vamos fazer agora aquela síntese da aula. Vamos juntar todo o conteúdo e todos os conceitos. E essa aula ela teve um ponto-chave, um ponto de conexão, que foi o contexto. Muitos dos nossos debates da aula de hoje começaram no século XIX. É um século em que a Europa vivia a chamada Segunda Revolução Industrial e a Europa começou a invadir territórios na África e na Ásia. Quando a Europa passa a invadir esses territórios, ela está sendo imperialista. O que é ser imperialista? É impor um modelo de vida, de economia, de sociedade e até de cultura a outros povos. Então vai ter uma palavra que vai ficar aqui bem no meio do nosso esquema. Essa palavra é justamente imperialismo, ok? E é importante você colocar essa palavra também destacada nos seus esquemas. Por quê? Porque essa palavra ajuda muito a entender a aula de hoje. Bom, dito isso, o imperialismo ele nos leva, portanto, a compreender um pouquinho alguns eventos históricos do século XIX. No século XIX surge inclusive uma escola de pensamento historiográfico, que é uma escola chamada positivista. E essa escola, não sei se você conseguiu fazer essa relação na aula, ela é uma escola que tem muito do seu viés imperialista no pensamento. Portanto, temos aqui na historiografia uma escola que surgiu que passa a tentar analisar o pensamento histórico. Eram os positivistas. Positivistas. É importante lembrar o que os positivistas defendiam. Para quem não se lembra, os positivistas eles eram defensores de uma história narrativa. Eles acreditavam que o melhor jeito de analisar a história era trazendo e aproximando essa história às ciências da natureza. Então, o único jeito de se analisar o passado seria por fontes escritas. Fontes escritas. A história não teria o objetivo de explicar o passado, mas sim de narrar o passado. Então a história seria predominantemente uma narrativa de eventos. E é importante você lembrar também que a história seria então extremamente factual, ou seja, os fatos seriam escritos e não seriam necessariamente explicados, não haveria, portanto, explicações do passado. Bom, dito isso, falei um pouquinho do positivismo, por quê? A partir dessa visão de que o mundo estava progredindo, que a Europa era o centro do mundo, de que haveria, portanto, um fim na história, o fim seria todos as outras sociedades seguirem o modelo europeu, foi feita inclusive uma visão de mundo, uma visão cronológica de mundo, uma cronologia de mundo. E nessa cronologia, entenda, foi montada uma espécie de visão histórica, uma linha do tempo, que é uma linha do tempo absolutamente eurocêntrica. Nessa linha do tempo, haveria, portanto, uma linha de histórias e de períodos que falam tecnicamente da Europa e para a Europa. Portanto, nós temos aqui uma linha do tempo extremamente eurocêntrica. Essa linha do tempo a gente pode inclusive chamar de etnocêntrica. Por que etnocêntrica? Porque é uma linha do tempo que, na verdade, está colocando as etnias europeias como superiores às demais do globo. E que elas, inclusive, tinham encontrado a receita do sucesso na cultura, na tecnologia, e essa receita do sucesso deveria ser aplicada em todo mundo, menosprezando e diminuindo, e até menosprezando, assim, de diminuir num nível hard outros povos, hierarquizando o mundo. E há uma hierarquia muito brusca que a Europa passa a ter, a exercer, a defender, que é uma hierarquia pautada na ideia de que eles eram superiores. Então temos aqui o etnocentrismo, muito forte na Europa nessa época. Dito isso, você lembra que a cronologia europeia foi montada com base nessa visão eurocêntrica e etnocêntrica. E daí começaram a surgir narrativas, que a gente chama de narrativas hegemônicas sobre a história. O que seria uma narrativa hegemônica? Uma narrativa hegemônica, vamos fazer aqui um esquema, é uma narrativa que privilegia a Europa, que fala da Europa, que diz que a história da Europa é a melhor história e essa narrativa será exportada. Ela não fica só na Europa, inclusive ela chega no Brasil. Portanto, temos aqui uma narrativa, que é uma narrativa que a gente chama de hegemônica, ou seja, que por muito tempo vai ser predominante, que é uma narrativa histórica eurocêntrica também. Eurocêntrica, vendida para o mundo inteiro. Bom, ligando os pontos agora, eu quero que você ligue mais uma coisa na sua cabeça. Essa historiografia, essa visão positivista, ela vai ser muito criticada e muito questionada. Então, nem todo mundo achou que essa visão historiográfica era uma visão interessante. Portanto,
há críticas a essa visão historiográfica. Vou fazer aqui um esquema, tá? Que críticas são essas? Galera, para quem não se lembra, surge, por exemplo, os marxistas, que eram também chamados de materialistas históricos. Para eles era importante analisar a história com um viés explicativo, sim, mas pautado em economia. Portanto, temos aqui os materialistas históricos, os marxistas. Eles também criticam os positivistas, porque para eles a história precisa ter um fim explicativo. E no caso, pela economia, daria, portanto, para se explicar alguma coisa. Portanto, temos aqui uma crítica pautada em um viés econômico. Para eles, a história tem que não ser factual, não ser narrativa, ela tem que explicar alguma coisa, ela tem que servir a um fim. E no caso, ela tem que servir ao fim de entender as questões econômicas da sociedade. Agora, além disso, tem os grandes críticos dos positivistas, na verdade, eram os Análise, a escola dos Análise que já surge no século XX. Análise. Para quem não se lembra, os Análise acreditam que é papel da história investigar o passado, mas com base em questões e debates que vêm do presente. Portanto, para os Análise é fundamental que a história tenha o que a gente chama de problemas, ou seja, a história deve partir, o estudo da história deve partir de uma pergunta. Essa pergunta sai do presente e vai para o passado. Portanto, é o que a gente chama de história-problema. História, problema. Um cara que pensou muito nisso foi justamente o Mark Bloch, famoso Mark Bloch, que elabora essa ideia de que a história deve perguntar para o passado, com base, evidentemente, em questões do presente, ou mesmo alguma pergunta deve sair do presente para o passado. O historiador deve, então, usar o passado também para compreender o presente e deve explicar o passado, buscar compreender o passado com base no que a gente chama de interdisciplinaridade. Vou até escrever essa palavra aqui embaixo porque ela é importante para entender os análises no nosso esquema final. Então, ele prega por uma história interdisciplinar com outras ciências, com a geografia, com a sociologia, com a economia. Portanto, teremos uma história interdisciplinar. E veja, esses caras aqui, de baixo, que eu fiz no esquema, eles fazem uma crítica bem intensa aos positivistas. Eles não gostam dos positivistas. Ao mesmo tempo, essa narrativa hegemônica que vai sendo construída e vai sendo imposta no mundo, ela também é extremamente questionada. Para quem não sabe, essa narrativa é questionada até hoje. Então, temos aqui um debate atual. Essa narrativa ela pegou tanto, que até hoje fala-se muito mais de Europa, Estados Unidos, por exemplo, no noticiário, do que de conflitos que estão acontecendo na África atualmente. Então, atualmente, há uma crítica muito grande a essa narrativa hegemônica. E essa narrativa hegemônica pode ser vista, por exemplo, em monumentos que foram questionados nos últimos anos, muitos deles vandalizados, até mesmo destruídos por manifestantes. Portanto, atualmente, há toda uma crítica à narrativa hegemônica, às narrativas hegemônicas. E essas críticas às narrativas hegemônicas, nós podemos ver, por exemplo, nas questões das estátuas nos últimos anos, perdão, opa, um segundinho, nas estátuas que eram monumentos muito tradicionais que começaram a ser questionados e destruídos, ok? Podemos ver isso, inclusive, nas críticas que se fazem aos museus europeus, museus estes que também têm obras de arte que foram roubadas da África e da Ásia. Além dos museus, dá para colocar aqui também os mapas, os próprios mapas que trazem uma visão eurocêntrica, como a projeção de Mercator, etc. Não se esqueça, portanto, que quando a gente fala de narrativas hegemônicas, a gente está falando principalmente, então, de narrativas que enviesaram e que beneficiavam a Europa, beleza? E essas críticas, hoje, elas causam muitos debates. E lembre-se, até em jornais há uma invisibilidade do continente africano, ok? Há uma invisibilidade da África.
até os dias atuais, quando a gente pensa, por exemplo, no que está acontecendo nas notícias, que se privilegia falar de notícias de outros lugares e se fala pouco, portanto, de notícias da África, de conflitos africanos, como eu comecei a aula comentando. Portanto, galera, vou me colocar bem pequenininho aqui, tá? Agora você está conseguindo ver o esquema completo. Eu espero que essa revisão tenha te ajudado a juntar todos os conteúdos. Aqui, no caso, eu vou escrevendo, tá? Por isso que eu fico olhando para baixo. Mas eu espero que você tenha ouvido e conseguido entender bastante coisa por esse esquema, tá? Ele vai te ajudar bastante. O que eu fiz? Aqui em cima eu coloquei a parte que fica ligada ao imperialismo, a cronologia imperialista também, que foi sendo construída com base no positivismo, e aqui embaixo eu coloquei as críticas, sendo da historiografia, que foram feitas já na época do positivismo, ou mesmo atualmente a essas narrativas que por muito tempo foram as predominantes na sociedade. Tá bom? Tchau, tchau e bons estudos!